Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao nosso canal, o Advogado de Cristo José Augusto Neto. Antes de começar a nossa aula, eu pediria que você fizesse a sua inscrição, desse uma força para a gente, dê seu like, porque esse canal foi feito para servir a você, ok? Então, seguindo aqui o nosso mini curso sobre recurso, nós já falamos sobre conceito, já falamos sobre fundamentação jurídica, sobre a natureza jurídica, sobre os princípios, sobre as condições de admissibilidade. E nós estamos entrando no sexto vídeo que fala sobre as espécies do recurso, né? Nós iremos falar hoje sobre o recurso em sentido estrito, ok? O que é um recurso em sentido estrito? É aquele recurso que visa impugnar, que visa combater uma decisão interlocutória, ok? Recurso em sentido estrito é aquele recurso que visa combater, impugnar uma decisão interlocutória. Mas claro que eu preciso dizer para você o que é uma decisão interlocutória. Olha, tenha calma, nós sabemos que os atos praticados pelo juiz num processo são despacho, decisão interlocutória e sentença. O despacho geralmente não cabe recurso no despacho, porque o despacho ele não tem um caráter decisório, ele visa apenas impulsionar o processo. Por exemplo, o juiz designa a audiência para o dia 8 de março, isso não é uma decisão, ele está apenas impulsionando o andamento do processo. Então, os despachos não cabe recurso, bota isso na sua cabeça. As decisões interlocutórias cabe recurso, certo? E a sentença judicial, claro que é o principal ato do juiz, cabe recurso. A decisão interlocutória, gente, é aquela que ela não julga o mérito da causa. Ela não julga o mérito principal da causa. Bota isso na sua cabeça. Decisão interlocutória. Ela não julga o mérito principal da causa. Ela tem um caráter decisório, mas ela não julga, certo? Geralmente as decisões interlocutórias são combatidas pelo recurso em sentido estrito, ok? A sentença, ela põe fim ao processo, ela julga o mérito da causa. E as sentenças judiciais são combatidas por recurso de apelação, que nós veremos mais adiante. Então, vou voltar aqui para o conceito de recurso em sentido estrito, chamado de rese. É um recurso que visa combater decisão interlocutória. O que é uma decisão interlocutória? Ela é importante, ela julga o mérito, mas não é o mérito da causa principal, certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de decisão interlocutória. O promotor oferece a denúncia contra o réu, ok? O juiz rejeita a denúncia, o juiz não recebe a denúncia. Quer dizer, o juiz não está julgando o processo em si, né? Bem, aí cabe recurso dessa decisão, cabe recurso em sentido estrito, porque é uma decisão interlocutória. Digamos que o juiz revogou a prisão preventiva a favor do réu. É uma decisão? É uma decisão. Mas não é uma decisão que põe fim ao mérito da causa. O juiz não está julgando o mérito final da causa. Isso é uma decisão interlocutória. Qual o recurso? Recurso em sentido estrito, certo? O juiz concedeu fiança a favor do réu. É uma decisão, ele tem que fundamentar e tudo, mas essa decisão não põe o mérito final do processo. Então é uma decisão interlocutória que cabe recurso em sentido estrito pelo Ministério Público, que ficou pé da vida com a decisão que o juiz revogou a prisão do réu. Então, gente, decisão interlocutória é isso, são decisões que não julgam o mérito da causa, ok? Bem, toda decisão interlocutória, em regra, são combatidas pelo recurso em sentido estrito. Nós já tiramos essa dúvida, né? Bem, a fundamentação legal. Onde é que eu vou encontrar recurso em sentido estrito? Eu tenho que abrir o CPP, ver um pouquinho da lei. Gente, o CPP dedica 11 artigos ao recurso em sentido estrito. Quais são os artigos? Dos artigos 581, logo no 581 ele faz uma lista do quais são as situações do recurso em sentido estrito, do 581 a 592
você vai encontrar recurso em sentido estrito no CPP, Código de Processo Penal. Qual o prazo que eu tenho para impetrar o recurso em sentido estrito? Gente, o prazo é 5 dias, que é a regra. A maioria dos recursos são 5 dias. Tenha cuidado. Quando você impetrar o recurso em sentido estrito no prazo de 5 dias, porque o recurso da apelação, que é o carro-chefe, nós veremos na próxima aula, são 5 dias, mas são 8 dias para as razões, para apresentar as razões. No recurso em sentido estrito é diferente. Você tem 5 dias para impetrar o recurso e 2 dias para impetrar as razões. Tenha cuidado para não perder esse prazo, ok? Quais são os efeitos do recurso em sentido estrito? O efeito, em regra, é o devolutivo, né? Você vai devolver a matéria para ser examinada pelo Poder Judiciário. Você vai devolver para o tribunal examinar seu recurso. E o efeito, ele tem um efeito regressivo, porque em geral, quando o juiz profere uma sentença e ela é publicada, ele não pode mais nem tocar nela, a não ser se houver um embargo de declaração. Mas ele não pode mais modificar, a não ser que surja um embargo de declaração. Mas o recurso em sentido estrito, ele tem esse efeito regressivo. Ele permite ao juiz, o juiz que proferiu a decisão, ele modificar a sua decisão, voltar atrás. Então ele tem esse efeito regressivo. Excepcionalmente, o recurso em sentido estrito tem efeito suspensivo. Está lá no 584. Por exemplo, o juiz concedeu fiança ao réu e depois o réu praticou uma nova infração, enfim, desobedeceu algumas normas e ele cassou a fiança do réu. Aí o réu entra com recurso em sentido estrito, enquanto não for julgado, aquela decisão não tem eficácia, tem um efeito suspensivo, excepcionalmente, está no 584, mas em regra o recurso em sentido estrito só tem efeito devolutivo e regressivo. Então vamos só fazer uma pequena revisão para a gente encerrar nossa aulinha aqui sobre recurso em sentido estrito. É um recurso que visa impugnar decisão judicial interlocutória, que eu já expliquei o que é uma decisão interlocutória. São decisões que podem analisar o mérito, mas não é o mérito da causa principal, né? Falei para vocês que você vai encontrar o recurso em sentido estrito dos artigos 581 a 592 do CPP. Falei que o prazo é 5 dias, razões são 2 dias. Falei que os efeitos são devolutivo e regressivo, excepcionalmente suspensivo, que é o caso do artigo 584. No próximo vídeo, que é o vídeo 7º, nós iremos falar sobre o recurso de apelação. Um abraço, que Deus te ilumine.